Neemias capítulo 6, a partir do verso 1. Quem achou diz amém. Quem não achou diz espera lá. Depois de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Aí vem Esdras e depois de Esdras, Neemias. Capítulo 6, verso 1. Diz assim a palavra de Deus. E tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do seguinte teor: entre as nações se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Um homem compenetrado, um camarada totalmente convicto da missão para a qual Deus o havia chamado, um homem totalmente focado, totalmente voltado para aquilo que era o propósito de Deus para a sua vida e para o seu viver. Assim era Neemias. Para que você possa compreender bem o contexto da história de Israel, o povo estava voltando para Jerusalém, voltando do exílio, de uma escravidão que durou anos por causa do pecado e da desobediência. Deus primeiramente entregou o povo de Israel nas mãos da Babilônia, e depois ele foi entregue nas mãos da Pérsia. E agora, depois de todo o tempo em que Deus tratou com o seu povo, porque Deus faz isso, viu, irmão? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus quer, Deus, segundo a sua vontade, Ele nos entrega nas mãos de inimigos para que nós sejamos tratados. Principalmente quando nós insistimos em desobedecermos a voz do nosso Deus. Diga assim para quem está do teu lado: misericórdia, irmão. Pois é. Depois você lê a história para você ver. O povo estava vivendo essa situação. Foram entregues nas mãos dos inimigos, foram escravizados por um tempo e agora estavam voltando. E no tempo da guerra, Jerusalém foi assolada, foi destruída, foi colocada a fogo. E agora ela estava sendo reconstruída. Esdras foi levantado para reconstruir uma parte de Jerusalém. E Neemias estava sendo usado por Deus para reconstruir os muros em volta de Jerusalém, colocar as portas, colocar aquilo que simbolizava a proteção, o cuidado de Deus. Só que nesse processo, nesse projeto, o inimigo não queria que Neemias fosse bem sucedido. O inimigo não queria que os muros e que Jerusalém fosse reconstruída, porque Jerusalém, ao ser reconstruída, iria marcar a volta do povo de Israel a um relacionamento de intimidade, de relacionamento mais profundo com Deus. Por isso que o intuito do inimigo era manter os judeus escravos.
era que Jerusalém não fosse reedificada, as portas, os muros não fossem levantados, colocados de volta. E esse é o projeto do nosso adversário, do nosso inimigo. O nosso inimigo, mais conhecido como? Como? Pergunta para quem está do teu lado, quem é o teu adversário, irmão? É o Satanás. Não precisa ter medo de falar o nome dele, não. Tem gente que tem medo de falar o nome dele. Pode falar. Satanás, diabo, adversário, acusador, enganador, mentiroso, cramunhão. Pode falar, não tem problema. Pode falar. Ele é o maior interessado em que eu e você não nos envolvamos com aquilo que é projeto de Deus, com aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida e para o nosso viver. O maior interessado é Ele. Então Ele trabalha de uma forma minuciosa, mas astuta, para nos levar a abandonarmos aquilo que é a vontade do Senhor, o projeto de Deus para a nossa vida como igreja. Diga para quem está do teu lado, você é a igreja, irmão. A igreja é você. A igreja não são, aqui é apenas o lugar onde nós nos reunimos, mas a igreja sou eu, a igreja é você. Então, a maior intenção do diabo é que você não viva o projeto de Deus para a tua vida como igreja. E era exatamente isso. Ele queria de alguma forma parar Neemias. Neemias estava sendo bem sucedido na reconstrução dos muros de Jerusalém. Estava sendo bem sucedido por quê? Porque ele era um homem que tinha relacionamento com Deus. Neemias era um homem de oração. Se você ler o livro de Neemias, você vai ver que o primeiro capítulo já começa com Neemias orando. Neemias era um camarada que orava. Pergunta, mas assim, pergunta bem baixinho. Pergunta de uma forma assim, bem suave, para não assustar, porque pode assustar a pessoa que está do teu lado. Pergunta assim, que nem eu vou perguntar para o Zé Luiz aqui, mas pergunta baixinho, fala assim, ó, irmão, você tem orado, querido? Pergunta aí, você tem orado? Querido, nunca a oração foi tão importante, mas não é aquela oração de 5 minutos, não. Não é aquela oraçãozinha que você vai orar para Deus, você já tem tudo decidido no teu coração, aí você vai falar com Deus. Mas aí Deus não vai falar nunca, porque você já tem tudo formalizado. Não, a oração, ela é um desprendimento da nossa vontade. A oração, ela simboliza uma rendição total àquilo que Deus quer falar e o que Deus quer fazer. A oração, uma das coisas que mais Deus ama é quando você ora se humilhando diante dEle. E deixa eu falar uma coisa para você. Oração de humilhação não é aquela oração que você faz assim, você chega diante de Deus e fala assim, ó, Senhor, eu sou um verme. Deus, eu sou uma lacraia humana. Eu não mereço porque eu sou uma praga. Isso não é humilhação, irmão. Não, isso não é oração de humilhação. A oração de humilhação é aquela que você chega diante de Deus e você fala, Senhor, eu dependo de Ti, Pai. Oh Deus, eu estou diante de situações que eu não sei como lidar com elas. Me falta sabedoria, mas o Senhor, Pai, o Senhor tem todo o conhecimento. O Senhor me dá um conselho, eu vou saber lidar com essa situação. Eu não tenho forças para enfrentar tudo isso que está vindo contra mim, mas a minha força vem do Senhor. Oh, meu irmão, é isso. Neemias era um camarada que orava a Deus, que buscava o Senhor, mas o inimigo se aproximou dele. O inimigo usou 2 camaradas, Sambalate, Gesem e Tobias, 2 camaradas, para se aproximarem dele com um convite estratégico. Diga para quem está ao teu lado, cuidado com os convites e com as propostas, irmão, cuidado. Toma cuidado, na palavra do Senhor está escrito que nós temos que examinar tudo, examina tudo, e o exame não é feito segundo a nossa mente humana, segundo a nossa ótica humana, nem segundo os sentimentos do nosso coração. O exame é feito segundo o Espírito Santo que habita dentro de mim e sob a luz da palavra de Deus, meu irmão. É assim que eu examino tudo.
É assim que eu analiso tudo, é assim que eu provo tudo, tem que provar tudo, até as palavras que são trazidas para você, os comentários, os falatórios. Diga para quem está do teu lado, irmão, analisa tudo, irmão, tudo. Analisa. No livro de Jó, no capítulo 12, no verso 11, e depois no mesmo livro de Jó, no capítulo 34, no verso 3, olha, Deus repete a mesma coisa, presta atenção, deixa a minha sobrinha chorar, mas presta atenção aqui em mim. Deus repete a mesma coisa no mesmo livro, Jó capítulo 12, versículo 11, e Jó capítulo 34, versículo 3. Deus fala assim, ó, não prova o paladar a comida como o ouvido prova as palavras? Se alguém chegar para você e colocar na sua frente assim uma comida que você não conhece, você vai encher uma colherada bem grande e vai socar na boca? Ou você vai pegar primeiro um pedacinho pequenininho para ver se o gosto vai te agradar? O que você vai fazer? Vai pegar o pequenininho, lógico. Deixa eu ver se eu gosto, espera aí. Gostei. Ou então, não gostei não. É isso. O paladar prova a comida, assim como o ouvido prova as palavras. Chegaram para Neemias com um convite. E o convite, vamos trazer o convite para os nossos dias atuais. Vamos trazer o convite para os nossos dias atuais. Chegaram para ele e disseram assim, Neemias, estamos com uma churrascada aqui, rapaz. Olha, picanha, alcatra, maminha, panceta, tem uma maionese aqui, sabe? Tem macarronada, tem lasanha, tem Fanta laranja. Fanta. Querido, quer chamar um para o churrasco e me deixar eu feliz? Leva Fanta laranja. Nada contra os outros refrigerantes, nada contra, mas eu particularmente, eu amo Fanta laranja. O convite era mais ou menos assim, mas por detrás desse convite havia uma intenção maligna. Havia uma intenção de matá-lo, para impedi-lo de concretizar os projetos de Deus. Por isso que Deus está falando para você, toma muito cuidado com as propostas, com os convites, com aquilo que é trazido até você. Por mais que pareça bonito, por mais que pareça interessante, por mais que seja glamouroso, ainda que no começo, porque hoje em dia o povo de Deus está muito preocupado com os resultados. Não, o importante é que está dando resultado. Não, o importante é que está enchendo a casa. Não, o importante é que a festa está comendo. O importante, está dando resultado. Mas nem tudo o que dá resultado significa que Deus está aprovando. O critério de Deus, o crivo de Deus é diferente. A análise de Deus é diferente. O resultado para Deus pouco importa. Embora Deus queira que haja resultados muito maiores do que aquele que nós estamos imaginando. Você imagina que Deus vai fazer uma coisa, mas Ele olha lá na frente e vê que o que Ele vai fazer é infinitamente mais. Mas Ele espera que você não busque os resultados que você quer, mas os resultados que Ele projetou para a tua vida. O que Ele espera é isso. Os resultados que eu espero não significam nada, irmão. Mas os resultados que Deus tem, e isso é bíblico. E isso é bíblico. E isso é bíblico. O que Deus tem para você, a Bíblia fala no livro de Efésios, no capítulo 3, no versículo 20. A Bíblia fala que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer tudo, infinitamente mais, além daquilo que pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, o resultado dele é infinitamente maior do que o resultado que você está esperando. Então não é o resultado, é a maneira como tudo está sendo realizado. Se está de acordo com a vontade de Deus. Porque o resultado final vai ser no dia que Jesus voltar. Ei, irmão, eu estou preparado para esse dia. Minha expectativa é esse dia.
O que Deus acrescentar até lá, glória a Deus, mas eu estou olhando lá. Paulo fala assim, uma coisa eu faço, Filipenses capítulo 3, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu estou de olho no dia do arrebatamento, irmão. Eu estou de olho lá na frente. Os resultados que Deus acrescentar, e eu quero vivê-los, louvado seja o Senhor. Mas não adianta viver resultados aqui e perder aquele dia lá. Não adianta, irmão, não vai adiantar. Neemias, quando recebeu o convite, ele analisou segundo a ótica de Deus. Ele foi capaz de perceber, e é uma das coisas que o povo de Deus não pode perder. Diga para quem está do teu lado, você não pode perder o que ele vai falar aí, ó. Você não pode perder isso. Algo chamado discernimento espiritual, percepção no espírito, uma capacidade de perceber o que é trazido e o que... Irmão, irmã, Jesus nos orientou que nos últimos dias iriam se levantar falsos profetas e iriam fazer sinais tão incríveis, presta atenção, mas sinais tão incríveis que iam enganar até os próprios escolhidos. E a gente acha muitas vezes que esses sinais vão ser manifestados no céu. Assim como... Não, muitas vezes de uma forma sutil. O diabo vai encostar em você e vai tentar criar uma sugestão, porque escuta o que eu vou te falar. Escuta o que eu vou te falar, irmão. Escuta o que eu vou te falar. A maioria das tentações do diabo são sugestionáveis. O que é isso, pastor? Ele sugere, é uma sugestão. Ele chegou para Adão e Eva e falou assim, primeiro para Eva, né? E falou assim, o que é que Deus falou mesmo a respeito das árvores do jardim? Aí Eva foi e falou assim para ele, não, a gente pode comer, estou usando a minha linguagem, não, a gente pode comer e tocar em todas as árvores do jardim, a gente só não pode tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, essa a gente não pode tocar. Aí ele vem com a sugestão, não, senhor, mas não foi bem isso que Deus quis dizer, não. Deus falou até em tom de brincadeira. É porque Ele sabe que se vocês comerem da árvore do conhecimento e do bem e do mal, vocês vão atingir um nível de inteligência que vocês vão ficar surpreendentemente avançados. E isso aguçou a Eva. Ele sugeriu, foi uma sugestão. Você quer ver um outro exemplo disso? No livro de Mateus, no capítulo 16. Pedro recebeu a revelação do Espírito Santo, de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí logo depois Satanás encostou nele, porque Jesus, quando Pedro recebeu essa revelação, logo depois Jesus fala assim, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, vai ser preso, vai ser julgado injustamente, vai ser espancado, vai ser morto e ao terceiro dia vai ressuscitar. Satanás sabia que ele precisava impedir Jesus de chegar à cruz. Assim como esses homens, Sambalate, Gesem e Tobias, eles precisavam impedir que Neemias continuasse a construção do muro. E aí o diabo soprou no ouvido de Pedro uma sugestão, não, Pedro, não, Jesus não pode morrer, tadinho dele, tadinho. Fala para quem está do teu lado, fala com um biquinho, fala assim, tadinha. Pode falar, irmão, fala, não tenha receio não. Tadinho de Jesus, né? Vai morrer. Mas se ele não morresse, morria eu, morria você, morria. Se Jesus não tivesse chegado à cruz, eu e você estávamos dentro do caldeirão, irmão, lá no inferno. Então o diabo sugestionou para Pedro, e aí Pedro aceitou a sugestão. Pedro aceitou, sem nem analisar que espírito era. Sem nem analisar, ele aceitou. Ele falou, não, Jesus, o senhor não pode morrer. Aí Jesus se voltou para Pedro e falou assim, arreda Satanás, porque você não cogita nas coisas de Deus, mas sim nas dos homens. Havia uma intenção em uma proposta que aparentemente parecia legal.
O convite ele era muito bom. O convite era interessante. Se você analisar o convite, não tinha nada de mal, aparentemente não tinha nada de mal, mas presta atenção. Olha comigo aí o que está escrito no finalzinho, na última declaração do versículo 2. Porém, intentavam fazer-me mal. Neemias, pelo Espírito, ele percebeu. Tem algo errado nessa proposta. Tem algo errado nessa sugestão. Tem algo errado nesse convite. Tem algo errado. Tem algo que não está testificando no meu espírito. Não está. E ele percebeu. E o texto fala que o convite foi trazido para ele 4 vezes mais. Ou seja, o diabo é insistente, irmão. Satanás, a Bíblia fala no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, a Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor, ele percebe o nosso dia a dia, ele percebe, e muitas vezes ele lança sugestões mediante aquilo que ele viu no nosso dia a dia, ele cria circunstâncias mediante aquilo que ele está vendo, ele fica ali rondando, buscando uma oportunidade, mas o que eu quero que você compreenda é que quando você é alguém que tem relacionamento com Deus, quando você é alguém onde o Espírito Santo tem liberdade, lembra da pregação que eu ministrei no último culto? Sobre ser guiado pelo Espírito de Deus? É isso, irmão. Quando o Espírito Santo conduz você, ele não deixa você ser enganado, não deixa. O Espírito Santo não deixa, ele não deixa, ele não deixa. De alguma forma ele se move, ele atua, ele age, ou ele fala, ou ele dá um sinal, ou ele dá um sonho, ele cutuca você, ele faz alguma coisa, mas ele faz você perceber, isso aqui não é de Deus, isso aqui não tem nada a ver com a vontade de Deus, por mais interessante que pareça, não tem nada a ver com Deus, porque está fora dos propósitos do Senhor, e ele leva você para a Bíblia, ele leva você para a palavra, porque a palavra é a lâmpada, a palavra é a luz. A palavra é a mais pura e a mais clara revelação da vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. É por isso que eu quero que você compreenda que Davi fala no Salmo 119. Davi fala assim: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Davi está falando que quando você ora com a palavra de Deus no teu coração, o Espírito Santo vai você lembrar dela. Quando a proposta vem sobre você, o Espírito Santo vai você lembrar da palavra. Oh, mas lá na Bíblia está escrito. Ei, irmão. Mas o que eu quero que você entenda é que quanto mais eu e você nos envolvemos com Deus e com a palavra dele, mais nós adquirimos discernimento espiritual. Discernimento, espiritual, é uma ação do Espírito Santo no teu espírito, não tem nada a ver com a natureza humana, não tem nada a ver com a carne. A intenção do diabo é que Satanás não tem medo de você conhecer a Bíblia. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, para ele não significa nada. Agora, quando você interpreta a palavra de Deus, segundo o Espírito, aí ele começa a ficar incomodado, irmão. Porque no livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Presta aqui sua Bíblia, José. Esse livro aqui, sem a ação do Espírito Santo, é um livro qualquer e comum. Se você lê-lo e interpretá-lo segundo a tua natureza humana, ele não vai representar nada de Deus na tua vida. E é esse o erro que muitas pessoas no meio da igreja têm cometido. Querem interpretar o que Deus fala pela palavra. 1 aos Coríntios, no capítulo 2, depois você lê. O texto fala ali que nós que somos cristãos, nós analisamos coisas espirituais com coisas espirituais. O discernimento ali, depois você lê 1 Coríntios capítulo 2, fala que o entendimento é espiritual.
porque o natural não compreende as coisas do Espírito. E o que o diabo mais quer é que você leia a Bíblia e interprete ela de uma maneira humana, carnal, terrena, natural. Porque aí ela não vai poder exercer nenhum poder de Deus na tua vida. Agora, quando você interpreta ela pelo Espírito do Senhor, aí ela se torna viva em você. Ela se torna viva em você. Aí ela se manifesta com um poder que vai além da compreensão humana. Mas o entendimento é espiritual. Neemias entendeu pelo Espírito e pela palavra, porque depois você vai ler o livro de Neemias. Ele era um cara que orava e que meditava nos pergaminhos, nas escrituras. Então, quando o inimigo chegou, ele estava totalmente pronto. Mas o inimigo não ficou contente apenas em fazer o convite. Depois você lê o texto. A gente lê aqui um pouquinho rápido, mas depois você lê na sua casa. Não foi apenas a intenção de convidá-lo. O convite não deu certo. Aí você lê lá, a partir do versículo 8. Os inimigos começaram a inventar mentira. Lê o texto. Começaram a inventar mentira. Começaram a inventar fofoca. Começaram com falatórios inúteis, que não eram verdade. Tentaram ameaçar ele. Disseram para ele: nós vamos falar para o rei da Pérsia, que você está querendo reedificar Jerusalém, para você se revoltar contra o rei. O rei vai ficar sabendo disso. Falou assim: é melhor você vir aqui conversar conosco, porque senão o rei vai ficar sabendo disso. Ameaça mentirosa. Quem é o pai da mentira, gente? Quem que é o pai da mentira, gente? Quem que é o pai da mentira, gente? O diabo. Quem que você acha que está por trás de mentira? O diabo. Quem que você acha que está com intenção de acabar com aquilo que é projeto de Deus, inventando mentira? O diabo. Só que Neemias percebeu. Neemias falou assim: olha, tudo que vocês estão inventando, vocês então estão inventando do coração de vocês. Vocês é que estão mentindo, estão inventando mentira. E aí no versículo 9, ele fala assim para Deus: Deus, fortalece as minhas mãos, porque eu não quero abandonar a tua obra. Ei, irmão, depois você lê o texto. Neemias foi tremendamente bem sucedido. Neemias reconstruiu os muros, colocou as portas, restabeleceu o culto a Deus. Porque ele foi alguém que aprendeu a valorizar o relacionamento de Deus para assumir posicionamento. Oh, se todo cristão fizesse isso, meu amado, valorizasse o relacionamento com Deus antes de assumir qualquer posicionamento. As ameaças vão surgir, as propostas vão aparecer, mas quando você é alguém que tem relacionamento com Deus, você não vai ser enganado nunca. Você não vai ser enganado. Você sabia, eu vou mostrar para você um texto e vou terminar. Você sabia que os próprios amigos de Jó tentaram dissuadi-lo e se conformar com o que estava acontecendo com ele era por causa de pecados na vida dele. Tentaram achar um meio de acusá-lo. Não, está acontecendo alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa. Está havendo algo, não é possível. Não, está havendo alguma coisa, porque não é possível. Você está sofrendo, está padecendo, está inventando luta. Não, alguma coisa está acontecendo. Agora veja a resposta de Jó para eles. Vou mostrar para você e vou terminar. Veja a resposta de Jó. E essa pergunta aqui, às vezes eu tenho vontade de fazer, mas Deus não me autorizou ainda. Jó, no capítulo 26, eu já vou terminar. Jó, no capítulo 26, no versículo 4, a pergunta de Jó para os amigos dele. E os amigos dele não ficaram ofendidos não, viu gente? Não ficaram ofendidos não, porque a pergunta tinha o propósito de abrir os olhos deles. A pergunta não tinha o propósito de humilhá-los, de desmascarar. Não. A pergunta era para fazer assim, é a mesma pergunta que Jesus fez para sua mãe, Maria, na festa em Canaã da Galileia.
Quando Jesus perguntou assim para ela: mulher, o que é que eu tenho contigo? Quem lê o texto humanamente, sem a revelação do Espírito, pensa assim, ó. Eu já li o texto e pensei assim. Eu pensei assim: nossa, mas Jesus foi mal educado, hein? Jesus era grosso, né? Jesus era estúpido. Olha o jeito que ele falou com a mãe dele: mulher, o que eu tenho contigo? Hã? E quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, Pedro falou assim: ó, o senhor nunca vai lavar os meus pés. E aí Jesus se volta para ele e fala assim: ó, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E aí quem lê o texto humanamente falando, pensa assim: nossa, mas Jesus foi duro com Pedro, né? Não, tanto com Maria como com Pedro, Jesus estava falando assim: ó, acorda, Maria, você não percebeu que está tudo sob o meu controle aqui? Eu não vou embora do casamento ainda não, tem coisa para realizar aqui. Maria, você não percebeu? Pedro, você não está entendendo o que eu estou fazendo agora, Pedro. Mas ó, Pedro, acorda. Se você não participar desse momento, você não serve para ser meu discípulo. Pedro, se você não confiar em mim, ainda que você não entenda o que eu estou fazendo, você não é meu discípulo, Pedro. Se você não acredita na direção que eu dou, Pedro, você não pode ficar no meio dos meus. Se você não acreditar, Pedro, na direção que eu te dou, você não vai entrar no meu reino. Se você não confiar em mim, Pedro, como seu Deus, como teu Senhor, você não pode ser ressuscitado no último dia. Se você não confiar em mim, Pedro, você não. E ele ainda falou, depois você lê lá, João capítulo 13. Ele ainda falou para os discípulos: olha, o que eu estou fazendo vocês não entendem agora, mas vocês vão entender depois. E aí Pedro mesmo assim endureceu o coração. E Jesus falou para ele: se você não deixar eu conduzir as coisas do meu jeito, Pedro, se você não deixar eu fazer as coisas do jeito que eu quero, Pedro, você não tem parte comigo. Se você não confia em mim como teu Senhor, ainda que você não está entendendo nada, você não tem parte comigo, Pedro. Aí Pedro entendeu. E aí Pedro entendeu e falou assim: Jesus, não lava só os meus pés, não, lava todo o meu corpo. Ele entendeu, irmão. Ele entendeu. Olha a pergunta. Olha a pergunta que Jó fez para os amigos dele. Eu vou terminar. Jó capítulo 26, versículo 4. Com a ajuda de quem proferes tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em ti? Quem foi que deu para você esse posicionamento? Que espírito que está movendo você a agir dessa maneira? Quem é que está levando você a tirar essas conclusões? É Deus? Ou talvez seja alguém que você não está percebendo? E ó, no livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 11, a Bíblia fala, não sou eu, é a Bíblia que fala, que Satanás, ele tem o poder para se transformar até em anjo de luz. E fala que os ministros dele também se transformam em ministros de justiça. Oh irmão, oh irmã, Deus tem projetos para a tua vida e para a tua casa. O inimigo, você acha, irmão? Você acha que o inimigo ia ficar quieto? Você acha que ele ia ficar só observando? Não. Mas eu louvo a Deus que quando ele se levanta, diga para quem está do teu lado, ele se levanta para cair, irmão. Fica de pé na presença de Deus. Lá no céu, Satanás, movido por ciúme e por inveja, quis tomar o lugar de Deus. O que aconteceu com ele? Ele caiu
e foi lançado com ele uma terça parte dos anjos, que se tornaram demônios. Se o diabo tiver que cair, irmão, ele vai cair sozinho. Diga para quem está do teu lado: ele não vai levar você junto não, em nome de Jesus. Não vai não. Se ele tiver que cair, ele cai sozinho. Ele que seja enganado, mas eu não, você não, nós não, porque nós dependemos de Deus, querido. Nós somos como Neemias. Neemias falou assim: eu estou envolvido em uma grande obra, um grande projeto. Querido, Deus revelou sonhos no meu coração, sonhos de ir para as nações. Eu falei, Deus, quando Deus falou, Deus, eu quero ir para as nações, irmão. Eu quero fazer missões. Eu quero ir lá na África, eu quero ir lá no Congo, eu quero ir lá na Coreia do Sul, na Coreia do Norte. É um sonho meu, querido. Eu estou envolvido com uma obra muito maior do que você está imaginando, e você também. Talvez você não vai fazer missões, mas existe um projeto de Deus para a tua vida. Mas o inimigo vai tentar dissuadir você, ele vai tentar confundir você. Mas se você tiver relacionamento com Deus, se você investir no relacionamento com Deus, você não vai ser enganado. Você vai perceber, querido. Você vai notar. Quando ele se aproximar, você vai fazer aquilo que 1 Pedro capítulo 5 versículo 9 fala. Você vai resistir a ele. Vai resistir. Fala, não, eu não quero isso, porque isso não tem nada a ver com o projeto de Deus para a minha vida. Não tem nada a ver. O projeto de Deus é maior. O projeto de Deus é maior, muito maior. Feche os teus olhos nesse momento, querido. Leva-me, ó Pai, ao centro da tua vontade. Revela-me, Senhor, tudo o que tens para mim. São grandes demais as tuas promessas pro meu viver. Ajuda-me, Senhor, quero te conhecer. Me ensina, diga para ele, me ensina a viver do jeito que agrada ao teu coração. Me leva, Senhor, me leva a confiar na tua provisão e a andar em tua presença, responder ao teu chamado e mergulhar de vez no rio da tua. Agora levanta bem alto as tuas mãos e canta comigo. Tua presença em mim é tudo que eu mais preciso. Tu és o bálsamo, ó Deus, tu és o bálsamo suave a me curar. Eu vou te buscar, Senhor, com todas as forças. Agora diga bem forte: todas as minhas fontes, Senhor, estão em ti. Senhor Deus, nós queremos a cada dia, Pai, estreitarmos o relacionamento contigo. Nós queremos conhecer o Senhor intimamente, profundamente. Queremos conhecê-lo e conhecer a tua vontade, o teu querer, para que estejamos inteiramente seguros e protegidos contra as astutas ciladas do inimigo, para não sermos enganados, para assumirmos uma posição de alguém que vai alcançar aquilo que é muitas vezes inalcançável, por causa da fé, da obediência, do relacionamento contigo. Nós te agradecemos por essa mensagem, Pai, que nos faz compreender que a cada dia nós vamos estar vigilantes, atentos, nos envolvendo com aquilo que é do Senhor. E se o inimigo tentar se aproximar, Deus, por causa do relacionamento contigo, por causa da ação do teu Espírito, por causa da tua palavra liberada sobre nós,
nós vamos identificá-lo, repreendê-lo, rejeitá-lo, pisar na cabeça dele e vê-lo cair por terra pelo poder do nome de Jesus. Obrigado por essa noite, por essa palavra. Bendito seja o Senhor, Pai, no nome de Jesus. Você pode aplaudir a Deus, querido, amém?